Todos os animais entraram com Noé na barca, de 2 em 2. Entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí o Senhor fechou a porta da barca. Hoje, leia Gênesis, capítulo 7. Olá, tudo bem com você? Esse é o Projeto Bíblia 360 e eu sou o pastor Felipe. E hoje nós iremos estudar juntos o capítulo 7 do livro de Gênesis. No verso 1 do capítulo 7, já a primeira informação importante, está escrito assim: O Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Aqui é a primeira informação importante. Quando nós lemos o capítulo 6, então, o capítulo 6 se encerra com a construção da arca e com as orientações de Deus quanto aos animais que deveriam entrar na arca. Deus então orienta Noé como fazer a arca, qual o tamanho da arca e quais animais ele deveria colocar na arca. Quando você olha lá no final do capítulo 5, tem uma informação acerca da idade de Noé. Diz assim, capítulo 5, verso 32. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. Quando você vai aqui no verso 5 do capítulo 7, traz uma outra informação acerca da idade de Noé. E a Bíblia diz assim: E Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Então a gente observa que já tinha passado aí basicamente um século, desde o momento em que Deus deu a ordem a Noé a fazer a arca, a se preparar para cair a água, até esse momento agora em que Deus dá a ordem para que ele entre na arca. No verso 4, então, traz outra informação acerca do tempo. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. A gente observa então aqui o primeiro ponto, é que nós estamos um século basicamente depois da ordem que Deus deu a Noé, ou seja, ele passou esse tempo todo pregando e formando a arca, e nós estamos uma semana então antes de Noé entrar na arca e Deus fechar as portas. Esse é o momento aqui que nós estamos agora no capítulo 7. Deus deu a ordem para ele entrar, Deus dá a Noé e ao povo 7 dias ainda de tempo de graça. Caso alguém se arrependesse nesse período, poderia entrar na arca ainda e ser salvo. Outro destaque que eu quero dar aqui é no verso 2. A gente observa aqui, a primeira vez que aparece na Bíblia, então, é a classificação dos animais, puros e impuros. Eu queria apresentar a você, então, os argumentos de Deus aqui ter classificado esses animais nesse primeiro momento, que lá em Levítico, no capítulo 11, a gente vai estudar mais um pouquinho, apresenta de maneira mais detalhada essa informação que aparece aqui pela primeira vez na Bíblia. O primeiro objetivo de Deus, então, ao pedir isso a Noé, é porque ele queria dar continuidade à existência desses seres vivos. Após, então, baixarem as águas do dilúvio, a gente vai perceber, então, que a ordem de Deus é que esses animais sejam soltos para que eles pudessem procriar novamente e se reproduzirem segundo a sua espécie. O segundo motivo pelo qual, então, Deus pediu para que preservasse esses animais está aqui no capítulo 8, verso 20. Abra sua Bíblia para mim, por favor. Diz assim: Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. O segundo argumento, então, é para que tivessem animais para que fossem ofertados sacrifícios ao Senhor, porque é assim que a adoração acontecia. Acontecia por meio de sacrifício de animais, algo que a gente vai ler mais detalhado lá na frente. O terceiro argumento, então, para que Deus conservasse esses animais é porque eles no futuro serviriam de alimento para aquela família, porque após as águas consumirem toda a vegetação e de tudo que havia, então, na face da terra, após o dilúvio, eles estariam autorizados a se alimentar do alimento carne. Se você perceber no verso 2, Deus então coloca o número de pares de animais puros muito maior do que dos animais impuros. No verso 2 diz então que Noé deveria colocar de todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea, mas animais impuros leve apenas um par. Por que 7 pares de animais puros e um par apenas de animal impuro? Os animais impuros então, eles não seriam consumidos e não poderiam ser oferecidos como holocaustos, como sacrifício ao Senhor. O objetivo desses animais aqui era apenas de reprodução e de povoamento da terra, enquanto que dos animais puros, eles além de povoarem e encherem a terra, eles seriam usados como sacrifício de adoração a Deus e também como alimento para a família de Noé. No verso 4, então, ele diz: porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. O que eu quero destacar nesse verso aqui é mais um tempo de graça que Deus concede àquele povo rebelde. Perceba, Noé pregou esse tempo todo. A Bíblia não apresenta nenhum relato de alguém que aceitou, de pelo menos uma pessoa que tenha aceitado a pregação de Noé. Ninguém aceitou. As pessoas estavam totalmente indiferentes quanto àquela mensagem de Noé. E Deus, a despeito disso, ainda oferta mais um tempo de graça. 7 dias. Aquele povo ainda tinha 7 dias até que Noé entrasse na arca e as portas fossem fechadas e ninguém mais pudesse entrar. E o que me chama a atenção nesse verso é a fé de Noé. Noé obedeceu, entrou na arca, mesmo que a água ainda não tivesse caído. Noé creu que a água iria cair. Noé acreditou que o dilúvio iria acontecer. Olha a fé desse homem.
Na minha tradução diz assim, Hebreus 11, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Fé é crer sem ver. É ter certeza de algo que eu espero. Ainda não tenho, mas eu espero que pela fé Deus vai me dar, Deus vai fazer. Isso é fé. A fé vai contra todas as evidências. Embora todas as evidências sejam contrárias àquilo que você acredita, pela fé, você acredita que Deus tem poder para fazer. Todas as evidências conduziu Noé para a informação de que não vai cair água. Nunca havia chovido na terra. Não sei se você sabia disso. Ao longo da história, a gente tem estudado até aqui, nós já estamos no capítulo 7 do livro de Gênesis, e não foi apresentado nenhum relato de chuva. Não havia chovido. O que a gente sabe é que a neblina que caía do céu regava a terra. E assim, a temperatura da terra, ela sempre vivia de maneira equilibrada, nem muito quente, nem muito frio. E o ambiente era perfeito. Após a entrada do pecado, então, no mundo, que a terra vai vivendo nessa inconstante, nessas mudanças de temperatura, de tempo, de tantas outras coisas que têm afetado o clima e a nossa vivência aqui. E aí eu quero destacar outra coisa. Perceba que nem sempre a maioria está certa. Não era o único. A sociedade inteira, milhares de pessoas, não era o único. E nós temos muito aquela ideia de onde está a maioria, eu quero estar. Como se a maioria estivesse certa, nem sempre. E quando falamos de Bíblia, na verdade é sempre a minoria, quase sempre a minoria. E o tempo todo eu imagino as pessoas zombando dele, porque nunca havia chovido, as pessoas desacreditando nele, e mesmo assim ele perseverou, acreditando que Deus iria honrá-lo. Afinal de contas, foi Deus que mandou a mensagem, e Deus não falha. E Noé aqui creu, e pela fé ele entrou na arca. O dilúvio representa então o cenário dos últimos dias, e a forma como Deus vai agir nos últimos dias. Deus está hoje agindo com a sua benevolência e misericórdia, mas a Bíblia diz que Deus é misericordioso, mas também é justo. Em algum momento essa justiça vai acontecer. E aqui o dilúvio representa um cenário, uma maquete daquilo que vai acontecer nos últimos dias. O momento em que Deus vai salvar aqueles que estiveram com ele e vai então fazer justiça com aqueles que não se declararam ao lado dele. Verso 16 então, traz um argumento aqui. Eu queria encerrar a reflexão desse capítulo com esse verso. Verso 16, abra sua Bíblia comigo e diz assim: eram macho e fêmeas que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. Quando Deus fecha a porta, ninguém mais abre. Ele é quem tem autoridade de dar a vida e destruir a vida. Ele é quem diz o tempo de encerrar e o tempo de continuar. Deus é quem tem o domínio sobre todas as coisas. Ele é soberano, Ele é poderoso e Ele sabe de todas as coisas. Eu encerro com esse verso para chamar a sua atenção a uma coisa muito importante. Nós estamos vivendo um tempo de graça, um tempo de perdão, um tempo de salvação. Hoje é o dia de salvação. Noé pregou durante todo aquele tempo. A Bíblia diz que Deus ainda deu 7 dias para que Noé entrasse na arca, aquelas pessoas ainda tinham chance de entrar. Mas a Bíblia diz que quando Deus fechou a porta, ninguém mais teve chance de entrar. Eu fico imaginando o desespero daquelas pessoas que viveram tanto tempo sem acreditar que iria chover. E de repente a água começa a cair, e aquelas pessoas começam a bater na porta e não conseguem mais entrar na arca. Sabe o que isso significa? Acabou. Não tem mais chance de se salvar. E qual a lição que eu tiro disso? Abra sua Bíblia. Isaías capítulo 55, verso 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia de você invocar a presença de Deus. Hoje é o dia de você buscar o Senhor. Não sei que dia a porta vai fechar, mas quando ela se fechar, que você esteja do lado de dentro da arca. Que Deus te abençoe.